Olá para você ligado na página do Sinergia Cult no Facebook, no Twitter. Começamos aqui mais um panorama energético para a gente discutir e trocar ideias sobre o setor. E mais uma vez aqui conosco, o Wilson Marques de Almeida. Muito boa tarde, Wilson. Muito boa tarde, Elias. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham aqui no panorama do setor elétrico aqui no canal do Sinergia. Mais um programa que com muita disposição para discutir o setor elétrico. E eu acompanhando o site do Sinergia essa semana, eu até conversei com alguns companheiros do Sinergia, eu achei até que o departamento de imprensa estava repetindo publicações. E, lamentavelmente, ontem fui chamado mais atenção pela companheira Nice, que me mandou no particular. Nós tivemos aí, não foi falha, infelizmente, do departamento de imprensa, foram mesmo a perda de 3 companheiros da Electro em um período de 6 dias. Nós perdemos um companheiro Cleiton, de 41 anos, que infelizmente morreu de choque elétrico aqui na cidade de Floreal. Perdemos o companheiro Luan ao caminho do trabalho, numa madrugada de domingo, um companheiro de 23 anos, são um companheiro jovem. E ontem perdemos na cidade de Jales o companheiro Marcel, que é lamentável que um companheiro de 31 anos tenha tido um infarto fulminante. Então, tomara eu que tivesse certo e o departamento de imprensa estivesse só cometendo aí um erro de ficar repetindo as matérias, mas lamentavelmente eram matérias diferentes. E temos que lamentar e solidarizar com as famílias desses companheiros, jovens companheiros, e trabalhar para que a gente não tenha que deparar com essas situações difíceis. Eu me solidarizo com a categoria eletricitária e com os familiares dos companheiros que perdemos. Bem, como o Wilson já disse, nossos sentimentos e solidariedade a todos os familiares desses companheiros que acabaram se despedindo precocemente desta vida. Vamos começar a conversar aqui, Wilson. E o primeiro assunto, você já viveu isso, acompanhou como dirigente, e toda vez que tem privatização, tem PDV. E a Eletrobras planeja novo PDV a partir de abril. A Eletrobras planeja, a partir de abril, anunciar um novo plano de demissão voluntária e ofertar as regras para não mais que 20% do seu efetivo, que está calculado em aproximadamente 9 mil trabalhadores. Este programa vem na onda do mais recente programa, que contou com a adesão de 2.494 inscritos e custo estimado de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A estimativa da empresa é que os custos com o pessoal acabem sendo verificados ao longo de todo o ano de 2023. Apesar do programa, o CEO da empresa, Wilson Ferreira Júnior, lembrou que é importante para a companhia realizar uma mescla entre os trabalhadores com mais conhecimento e experiência com os novos que estão chegando na companhia e, com isso, proporcionar maior diversidade. Atualmente, a Eletrobras conta com um tempo médio de casa de 33 anos entre aqueles que aderiram ao PDV. Mas não tem um problema aí, Wilson, que é o seguinte: quando você promove um PDV, em todas as empresas, eu estou citando fatos aqui, houve uma depreciação da qualidade do serviço, sobrecarregou trabalhadores, e eu acho que tem algo que pouca gente aborda, né, Wilson? Que quando você abre mão de um trabalhador, depois de 20, 30 anos de casa, ele está levando consigo uma bagagem. A bagagem que ele acumulou em anos de empresa, de conhecimento, de domínio das técnicas.
E a empresa tenta vender isso como algo bom. E fica difícil acreditar nisso, né, Wilson? Bem, Elias, eu aqui acompanhando a sua pergunta, e você falou do CEO o Wilson Pinto Ferreira Júnior, e eu aqui bem rapidamente quero devolver uma pergunta para você, dentro desse comentário que você fez aí na elaboração da pergunta. Quando você faz um programa de saída incentivada, nos moldes que aconteceu no setor elétrico, em todas as empresas que foram privatizadas, começou com a CPFL lá em 97, a Electro em 98, a própria AES, Duke Energy em 99, todas elas passam por um profundo processo de incentivo para troca de cultura da empresa. Essa coisa bonita de falar de mesclar experiência com pessoa nova é tirar os trabalhadores experientes que adquiriram aí uma certa estabilidade, tem assim alguns benefícios melhor para trocar por trabalhadores novos para reduzir a folha de salário. O objetivo de muitos PDV não é que tem um quadro inchado, que tem um quadro com excesso de trabalhadores. E aí o Wilson Pinto ele confessa nesse processo, na verdade o PDV não é para reduzir o número de trabalhadores que a empresa tem necessidade, e sim trocar os trabalhadores por trabalhadores mais baratos. Essa coisa de mesclar experiência com novas aventuras, que o Wilson Pinto fala, para traduzir na linguagem dele, é trocar trabalhador por trabalhadores mais baratos, que esteja mais competitivo na linguagem dos capitalistas. E está dentro do programa da Eletrobras, que é uma empresa que foi recém-privatizada. Nós estamos numa luta muito grande para reverter esse quadro de privatização da Eletrobras. Há um movimento muito forte a nível nacional dos trabalhadores, convencendo a sociedade do que é o prejuízo privatizar a Eletrobras, né? E nós aí deparamos com isso. E o Wilson Pinto não para aí. Ele fala da questão do PDV e ele fala da criação de um novo plano estratégico da Eletrobras. Então, um novo plano é citado na matéria que ele já conseguiu tornar as subsidiárias da Eletrobras em subsidiária integral, ou seja, a Eletrobras agora é dona das suas subsidiárias, né? E aí é muito complicado isso, porque a Eletrobras pode desfazer-se das suas subsidiárias, das companhias de sociedade de propósito específico, que a empresa já teve 140 companhias dessa, que associando-se a outras empresas do setor elétrico para expandir a transmissão do setor elétrico, né? E mesmo uma parte da geração. O Wilson coloca aí que a Eletrobras está se desfazendo dessa sociedade de propósito específico, ou seja, a Eletrobras está vendendo, a Eletrobras está no mercado vendendo e precisamos estar atentos para que a Eletrobras, liderado pelo Wilson, e a pergunta, não sei se eu acabei fazendo a pergunta, o Wilson saiu da CESP por programa de incentivo de saída incentivada ou por programa de incentivo à aposentadoria? O Wilson Pinto, é um profissional que nasceu dentro do setor elétrico paulista, viveu dentro da CESP, das empresas que foram cindidas da CESP. Eu agora não me recordo como que o Wilson Pinto saiu das empresas, mas agora o Wilson Pinto está no lado de vender as empresas e está na Eletrobras para vender, para manter a Eletrobras privada. E se nós não continuarmos os movimentos de resistir à privatização da Eletrobras, o Wilson Pinto vai acabar propondo a venda dos ativos da Eletrobras, assim como está acontecendo já na Petrobras.
Ô Wilson, até pegando, estendendo um pouco esse assunto aí, questão do PDV da Eletrobras, você conhece alguma empresa que depois de privatizada e que fez o PDV, melhorou as condições de vida dos seus trabalhadores, as condições de trabalho dos seus trabalhadores? Eu acho que não, né? Não é esse o objetivo, Elias. O objetivo de fazer o PDV é exatamente piorar as condições de trabalho. É você trocar trabalhadores de vários anos nas empresas com direitos já conquistados durante os vários anos que tem na empresa, por trabalhadores novos sem os direitos já garantidos antecipadamente, ou seja, trocar o trabalhador por trabalhador mais barato. É esse que é o programa que aconteceu em todas as empresas do setor elétrico que eu tenho acompanhado, tanto aqui no estado de São Paulo, como aquelas de fora do estado de São Paulo, que eu tive a oportunidade de acompanhar via a Federação Nacional dos Humanitários. É o seguinte, continuando aqui na Eletrobras, a Eletrobras afirmou que estuda de maneira preliminar uma forma de participar dos próximos leilões de transmissão de energia e que vê nesse segmento de atuação um nicho importante para a sua expansão do país. O CEO Wilson Ferreira Júnior destacou que há projetos excelentes que estarão em disputa e que a companhia analisa os lotes. Não é esquisito, Wilson? Mas para que privatizou, então? Porque anteriormente, acho que a Eletrobras tinha até mais condições de pensar nesses projetos, porque estava respaldado pelo Estado. Bem, Elias, aí nós já falamos no ponto anterior que a Eletrobras ela anuncia o lançamento de um novo plano estratégico para o próximo período. E com o processo de privatização da Eletrobras levou aquele leilão de energia emergencial de 2021 com a venda e a montagem de centrais elétricas a partir de gás, a partir de eólica, solar, em pontos distantes do centro de carga. Então, é preciso que nós tenhamos linhas de transmissão para interligar essas energias, principalmente aquelas alocadas lá no Norte e Nordeste. Então, na matéria está colocado o que vinha acontecendo na política energética brasileira, elétrica, era termos 2 leilões de transmissão por ano. Esse ano, excepcionalmente, estão estudando e lançaram um terceiro. Ou seja, nós precisamos, primeiro, para escoamento de energia, nós precisamos de melhorar o nosso sistema de interligação, e é um sistema que a Eletrobras olha para essa expansão, para esse leilão, visando melhorar os ganhos de capital da Eletrobras. Ela olha como os chineses olham, ela olha como um investimento a ser feito, né? E acho, se de um lado ela desfaz-se de estar, e aí é o que está na matéria colocada, a Eletrobras está num esforço concentrado para vender as empresas de processo específico, né? Sociedade de projeto específico, que é a sociedade que ela tem com algumas chinesas, algumas italianas em alguma linha de transmissão. Ela está saindo dessa negociação e está colocando: eu vou entrar em novas linhas de transmissão, mas vou entrar como majoritária, eu dona. Então, ou seja, trabalhando no intuito de retornar dividendo para os investidores da Eletrobras. A Eletrobras, sob a gestão do Wilson Pinto Ferreira Júnior, trabalhando de maneira de empresa privada. Eu vou falar para você, Wilson, o seu xará é onipresente no setor elétrico, hein? Ele está sempre discutindo o Wilson Pinto, uma coisa
Impressionante, impressionante. Vamos falar agora. A diretoria da ANEEL manteve multa no valor de R$1.855.000, emitida contra a Enel São Paulo pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. A penalidade foi aplicada em 2019 pela Arcesp, em consequência de irregularidades no pagamento de compensação aos consumidores por problemas na prestação de serviço. A multa original era de R$2.900.000, mas o valor foi revisto pela própria agência estatal em um procedimento normal de reavaliação em primeira instância. A Arcesp, no entanto, alertada em relação ao prazo, pois demorou 2 anos e 2 meses para enviar o processo para análise em caráter final pela ANEEL. Bem, pelo menos os órgãos de fiscalização, bem ou mal, estão funcionando, hein, Wilson? Eu diria, nesse caso, Elias, mais para mal. Mais para mal, nós estamos falando hoje de uma decisão que a ANEEL tomou na última terça-feira, e é um processo de aprovar, de cobrar uma penalidade que foi aplicada em 2019, ou seja, já estamos indo aí para o terceiro, quarto ano que essa penalidade foi aplicada pela Arcesp e foi uma penalidade cometida pela Enel em 2015, que já vinha sendo cobrada internamente na Arcesp desde o ano de 2015. Então, ou seja, a Enel ela deixou de fornecer a um conjunto de consumidores a energia na capacidade contratada, no nível de tensão contratado em 2015, passou esse tempo todo no processo, de 2015 até 2019, esse processo tramitando na Arcesp. Nesse período, a Enel ela resolveu, ela reembolsou parte dos consumidores prejudicados, mas a maioria dos consumidores, por isso que a multa foi reduzida de 2,9 milhões para 1,9. Então, porque algumas das questões detectadas em 2015 foram solucionadas. E o voto do relator da ANEEL, ele faz uma cobrança justa, o tempo que a Arcesp demorou para dizer para a ANEEL: ANEEL, eu não dou conta mais de tratar com essa Enel. A Arcesp, ela tocou como agência reguladora com um contrato de fiscalização das distribuidoras no estado de São Paulo. Ela tratou com a Eletropaulo de 2015 até 2019, e aí, a partir de 2019, ela passou a mandar comunicação para a ANEEL e só pediu ajuda da ANEEL agora em 2022. Ou seja, o diretor relator da matéria, ele foi bastante incisivo em cobrar da Arcesp, para que não aconteça mais de um consumidor ter um prejuízo em 2015 e somente em 2023 a concessionária, ou seja, 8 anos depois, a concessionária ser penalizada pela falha que ela cometeu. Ô, Wilson, depois de falar dessa questão da multa, vamos voltar para a Eletrobras. A Eletrobras está com uma pauta bem cheia hoje. A Eletrobras registrou prejuízo líquido de 479 milhões de reais no quarto trimestre de 2022. Ou seja, outubro, novembro e dezembro. Revertendo o lucro líquido de 610 milhões, obtido no mesmo período de 2021, mostra um documento divulgado na segunda-feira, dia 13 de março. No acumulado de 2022, a companhia viu seu lucro cair 36% na comparação anual. Ficou em 3 bilhões e 638 milhões de reais. Tudo isso é impactado pela contabilização das despesas previstas para o plano de demissão voluntária e que chegou ao montante de 1 bilhão
260 milhões de reais. Wilson, mas não prometeram que após a privatização tudo seria maravilhoso? Elias, prometeram e estão tentando entregar o que prometeram. Agora, existe uma coisa que aí a gente vai estudando ao longo da vida, nos bancos escolares, né? Você tem as ciências sociais e as ciências exatas, a matemática, né? A própria Eletrobras, ela anuncia que essa reversão de lucro foi uma boa parte dela por conta do PDV de 2022. Ela colocou entre os prejuízos o programa de demissão voluntária que ela implementou, que foi, aderiu nesse programa lá em 2022, 2.494 trabalhadores. Então, ou seja, ela demite, dá um incentivo e depois coloca no seu balanço e vem no final do ano dizendo que, coitado de mim, tive prejuízo, mas esse prejuízo ela vai ganhar ao longo do futuro, colocando no lugar desses 2.400 trabalhadores com custos menores. Essa que é o movimento, cara. E o ano de 2022 também foi um ano atípico para a Eletrobras, que foi um ano de privatização, e por conta do contrato de privatização, ela teve que desembolsar 5 bilhões de CDE para ser abatido nas tarifas, naquele tarifaço que nós tivemos no ano 2022. Então, o ano de 2022 foi um ano em que a Eletrobras despendeu de alguns recursos, né? Teve que abrir mão de alguns volumes de reais para o programa de demissão voluntária que ela implementou e também para implementar o próprio processo de capitalização, que foi o processo de privatização da Eletrobras, que exigiu que ela desembolsasse recursos da CDE para mitigar um pouquinho o valor da tarifa corrigida durante o ano de 2022. Bem, agora vamos falar do mercado de energia. Mercado livre de energia elétrica no Brasil encerrou ano passado com um volume menor de energia negociada em contratos de longo prazo. Foram negociados 516 megawatts médios em contratos de energia de longo prazo, o que representa uma queda de 30% frente aos 735 megawatts médios registrados do ano anterior. O que chama minha atenção nessa notícia aqui, Wilson, é o seguinte: os empresários de energia, o pessoal do setor que é mais ligado aos comandos, né? Eles nunca esconderam a satisfação que tinham com o governo anterior, a política liberal do governo anterior. Só que, no final das contas, esse governo que eles tanto gostavam ajudou a afundá-los. E mesmo assim, eles continuam apoiando. Dá para entender, Wilson? Elias, coisas não é do capital, né? É coisa dos capitalistas brasileiros, né? Os capitalistas brasileiros são aqueles capitalistas que eles gostam de investir o dinheiro, o seu capital, mas em um mercado sem risco. E aí eles vão investindo e quando depara com algum sobressalto, há essa choradeira toda. O que aconteceu? Por que o Mercado Livre não vendeu durante o ano de 2022? Porque colocaram no Mercado Livre um leilão de 2021. O volume de energia que foi colocado na marra pelos jabutis que foi colocado na lei de privatização da Eletrobras, obrigou que fosse feito um leilão em outubro de 2021, que foi chamado leilão de reserva, que injetou no sistema de maneira obrigatória e num valor extremamente alto, né, um volume de energia muito grande. E aí, quando chega
em 2022, a gente depara o ano 2022 com a recuperação dos reservatórios. Nós estamos fechando agora com nossos reservatórios, todos eles em seu ponto máximo, né? E com os reservatórios, então a energia o PLD, que é o preço líquido diário, ele está num valor bem baixo. No entanto, não só não tem quem compra, porque as pessoas compraram a energia cara do leilão de reserva de 2021, como os valores que estão colocados agora é um valor que não compensa colocar no mercado para vender. É o capitalista tentando ganhar dinheiro sem correr risco. Então, é isso que está acontecendo, é por isso que os investidores, na verdade, quando a gente fala investidor, são os fundos de investimento, né? Os grandes fundos de investimento que nadaram de braçada durante os 4 anos do Paulo Guedes. O Paulo Guedes abriu o mercado brasileiro, abriu a economia brasileira e deixou os fundos de investimento, o Deus mercado, não sei se é correto falar Deus para esse mercado que nós temos aí, deixou Deus mercado fazer aquilo que fosse do seu maior prazer, que é ganhar dinheiro e seja da forma que for. E no nosso setor, infelizmente, eles ganham em cima da tarifa de energia elétrica. Então, colocaram na marra as tarifas do leilão de 2021 em preço muito alto. Agora a tarifa, por conta do nível de elevatório, está baixo, porém eles estão compromissados com aquela energia alta lá. Por isso, essa chiadeira agora de reclamar, porque compraram a energia alta e agora não consegue comprar a energia baixa. Bem, e para a gente encerrar nossa conversa dessa semana, eu vou dizer que a ANEEL abriu na terça-feira uma consulta pública para a realização de um segundo leilão de transmissão de 2023, com previsão de 19 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos, o maior volume já registrado em certames desse tipo. O leilão está previsto para o dia 31 de outubro, e o leilão ocorrerá 4 meses após o primeiro certame do ano e deverá oferecer 3 lotes, com destaque para um empreendimento de grande porte que visa escoar a energia gerada no Nordeste para o Centro-Oeste, com quase 16 bilhões de reais em aportes estimados. O lote 1 prevê a construção de 1.500 quilômetros de linhas entre os estados do Maranhão e Tocantins, em um elo em corrente contínua em alta tensão. E o projeto tem um prazo estendido para a construção de 72 meses. São 6 anos. Receita anual permitida máxima, que é a base para que as empresas ofereçam desconto, foi proposta em 2 bilhões 590 milhões de reais. Para o país, é ou não é um bom negócio, Wilson? Elias, para o país é uma situação necessária, né? Como eu já comentei agora há pouco, o costume era termos 2 leilões por ano, um acontecendo no primeiro semestre e outro acontecendo no segundo semestre. Agora, a ANEEL, quando ela fala segundo do ano, que nós temos, aí esse vai ser o de outubro, e em dezembro tem a previsão de um próximo. Esse específico que a ANEEL abre consulta agora, que é o que está previsto para acontecer em outubro, ele coloca aí 1.500 quilômetros vindo lá do Maranhão até Minas Gerais, até Goiás. Vai vir um linhão em corrente contínua. Essa obra não importa, não significa só a construção do linhão, significa como eles vão trazer essa energia em corrente contínua. Eles vão ter que ter uma central retificadora nas subestações que serão construídas lá no norte e depois uma subestação transformadora na ponta de chegada para converter de volta para a corrente alternada. Então,
uma obra muito grande, ela não é só construir a linha de transmissão, é construir as subestações necessárias também para poder fazer essa conversão de corrente alternada para a contínua e depois de corrente contínua para a corrente alternada. Tanto é um serviço muito grande, é um trabalho muito grande, e, excepcionalmente, nessa questão do leilão, eles estão estendendo o prazo para 72 meses, normalmente é 36, nesse leilão específico está sendo dobrado o tempo, né? Porque está falando em construção de 2 leilões, um de 1.500 quilômetros e outro de 1.100 quilômetros. E um menor, que é aqui dentro de São Paulo, que é a interligação da usina de Marimbondo com a subestação de Campinas, que é uma linha menor de 300 quilômetros. Então, nós estamos falando de investimento muito alto, e serão 3 no ano de 2023. Já tivemos um no começo do ano, teremos esse, se acontecer, previsto para outubro, e outro no final do ano que já é previsto. E a preocupação que eles estão é que com todos esses acontecimentos que ocorreram no setor elétrico por conta da privatização da Eletrobras, atrapalha o negócio, atrapalha o interessado. Eles estão com essas preocupações e é possível que venha a acontecer esse fato de alguns trechos desse derem deserto, porque o volume de investimento necessário é muito alto. E terminamos aqui mais uma edição do nosso Panorama Energético. Prometemos voltar na semana que vem com novas análises de Wilson Marques de Almeida. Um abraço para você, Wilson. Até a próxima semana. Um abraço, Elias. Um abraço aos companheiros e às companheiras que nos acompanham. Estou sempre aqui acompanhando o setor de energia elétrica, né? Vamos ter, nesse período todo, muitos movimentos no setor elétrico, e temos que nos engajar, nos orientar, buscar aliados nessa luta que os trabalhadores estão fazendo aí, comandado pela Federação Nacional dos Urbanitários, pela Confederação Nacional dos Urbanitários, pelas federações regionais, na luta pela reestatização da Eletrobras. Não vejo como difícil. Agora é preciso ter em mente que essa luta precisa convencer o Congresso a mudar a lei. Essa que é a luta que não pode ser perdida. Nós temos que fazer a luta pela reestatização da Eletrobras, mas o centro que nós temos que buscar sensibilizar é o Congresso Nacional. E esses e outros assuntos voltarão a ser abordados na semana que vem. E informações sobre a categoria energética você vê em www.sinergiaspcut.com.br. Até semana que vem. Tchau! Tchau!